Então você imagina, na operação na Venezuela, você teve o comando cibernético americano. Eles acabaram com a energia em Caracas. Desligaram a internet. Você teve o comando espacial. Você teve a Força Aérea. Você teve a Marinha. Você teve o Exército e você teve os Marines, né? Os fuzileiros navais. Bom, essas são tantas divisões tão gigantes, né, coordenadas, agindo em conjunto, numa coisa totalmente coreografada. Israel consegue fazer essa coreografia, mas não são esses volumes de coisas, de tanta gente, porta-aviões, o navio anfíbio, são 150 aviões que decolam daqui. Israel consegue fazer ações assim bem estruturadas, mas é uma coisa menor, uma coisa pequena. Nesse tamanho, os Estados Unidos é único. E quanto à reação do nosso presidente? O Lula deu uma declaração, né, falando que era ruim você invadir a soberania de um país. Então, no final, ele acabou se mantendo fiel aos amigos, digamos assim. E teve, inclusive, não sei qual foi se era um secretário de Estado do Trump, que xingou o Lula no Twitter. Eu não vi por isso. conta da fala. Não vou lembrar O o nome do Rubio? cara agora. Não foi o Rubio, não. Eu vou pesquisar aqui enquanto eu pergunto a sua opinião. Mas você acha que o Lula ele também deu a declaração que já era esperada? Não foi mal encarado pelos Eu acho que ele só americanos? falou uma coisa e tudo bem, assim. Acho que ele não continuou batendo na mesma tecla. Se ele continuasse ou continuar batendo na mesma tecla, aí eu acho um problema. Aí eu acho perigoso, acho que o que a gente já assistiu em 2025 mostra que se você ficar provocando demais o Trump, aí você convida ele para fazer alguma coisa. Tanto que uma parte da decisão do Trump em agir na Venezuela foi a dancinha, sim, do Maduro. E você tem vários relatórios, né, várias reportagens investigativas de Wall Street Journal, a New York Times, contando de fontes de dentro que falaram que sim, a dancinha incomodou ele demais e foi um momento que ele tomou a decisão e falou, tá bom, você tá certo, Rubio, não dá pra negociar com esse cara. Então a gente sabe como ele mostra como ele é e a gente tem informação que ele é assim. Se o Lula ficar cutucando ele demais, aí eu acho que vai ser ruim. Mas o Lula entendeu, senão ele não teria conseguido o que conseguiu, que é o fim da Magnitsky, que é a negociação com tarifas, e então acho que ele vai se manter mais controlado. Alguma coisa ele ia ter que falar. Mas ficou nisso. O pessoal ideologicamente de esquerda esperava algum tipo sim, de declaração, né? Não poderia se ausentar disso. E quem falou foi o Jason Miller, que é um conselheiro do Trump, ou ex-conselheiro do Trump. Ele simplesmente xingou o Lula depois da declaração dele. Mas eu não vi o Trump reagindo a nada disso. Mas aproveitando esse assunto, em que pé você acha que está a relação entre Brasil e Estados Unidos agora, pensando nas figuras dos presidentes, né? Realmente tá mais próximo? Ou os americanos aceitaram ceder por conta de terras raras, como tem umas teorias por aí? Eu acho que o Trump é um líder transacional. E ele não é um líder ideológico. E nem um líder transformacional. Alguns dos objetivos dele até são transformacionais. Tipo, Gaza é transformacional. Mas a maneira como ele vai alcançar o objetivo de Gaza, o approach, o método, é transacional. É na base da transação. Faz pressão em Israel, chama o Catar, dá alguma coisa para a Arábia Saudita, e aí faz a coisa acontecer ou se mover. Tendo dito isso, acho que enquanto ele continuar olhando e percebendo que o Brasil está disposto a dar alguma coisa e fazer negócio, o Brasil tem algo para ele, eu não acho que ele está preocupado se o Lula é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. Ele não é um cara ideológico. E esse é um erro que as pessoas cometem sobre o Trump. Quando eu digo isso, as pessoas não entendem. Não é que o discurso dele não é ideológico. O discurso, a plataforma, as propostas, óbvio que são ideológicas. Até porque ele se posicionou num lugar no espectro político para conseguir ganhar a eleição. Sim. Então, ele não vai falar coisas que não sejam ideológicas. Ele tem que falar com coisas alinhadas com aquilo. Mas as ações dele
não são ações preocupadas como um princípio, um valor, uma coisa inegociável que está dentro dele. Tanto que o encontro dele com o prefeito de Nova York foi muito claro aquela cena. Que ele virou e falou assim, não. O jornalista pergunta, né, para o prefeito, mas você não acha que ele é um fascista? Aí ele vira, aí o Trump interrompe, pode falar o que você acha de mim, pode falar que eu sou fascista, não tem problema. Tipo, assim, tá nem aí, entendeu? Isso é parte de um teatro, de um show, e eu não acho que as pessoas, elas não vão conseguir entender o Trump se elas continuarem achando que não, ele é um defensor da direita. Não é que ele seja um cara de esquerda, mas ele, em primeiro lugar, ele é uma figura pragmática, que olha para o mundo de um ponto de vista muito econômico, de ganhos de transações. Então, não é, esse cara é de esquerda, eu não falo com ele. Claro que ele tem um discurso, não, nós temos que trazer a América Latina para a direita, a Europa tem que vir para a direita. Ele tem que falar isso. O eleitor dele não vai entender, ele não pode só ficar falando, dane-se essa história de esquerda e direita. Você não fala isso para eleitor. A política é baseada nessa paixão, nessa emoção, dessa divisão, dessa ideia de valores, e ele tem que explorar isso. É daí que vem o discurso, na verdade, não dessas outras teorias de que ele vai defender o Bolsonaro, ou que ele vai fazer de tudo para o Lula perder. Não acredito em nada disso. Ele não é um cara ideológico, né? Ele usa a ideologia para obter um ganho próprio. Isso, como uma ferramenta. Sim. Política, mais do que qualquer coisa. Política, do palco político, do teatro político, do posicionamento político, da retórica política, narrativa política. A construção da mensagem, ela precisa ter algum sentido. Uma mensagem pragmática, ela não desperta ira, paixão, emoção, amor, raiva. Você precisa tocar na emoção das pessoas. E só esses discursos, esses gatilhos de direita e esquerda que fazem isso.